Olá. Olá, ao vivo, então, finalmente, quase que não conseguimos hoje, né, Cecília? Mas deu certo. Isso aí. Eu queria, bom, primeiro, mais uma vez, me apresentar nessas entrevistas de toda terça-feira que começou a fazer aqui pela Certificadora Social. Meu nome é Marcelo Straviz, trabalho com o setor já faz bastante tempo, e eu brinco que eu, esse ano, resolvi ser o Jô Soares do terceiro setor. Vou ficar entrevistando pessoas interessantes que possam justamente falar um pouco sobre o setor, mas principalmente, isso eu te avisei, né, Cecília, tem avisado as pessoas também, além de um componente de gestão, né, que é um pouco o nosso foco como certificador, o Instituto do Ar, o Selo do Ar, o Prêmio Melhores, todo esse foco em gestão e transparência, a gente quer aproveitar esses momentos de entrevista para conhecer um pouco mais a pessoa, né, as pessoas que estão por trás dessas gestões maravilhosas. Então, queria te agradecer, Cecília, por aceitar esse convite. Se apresenta um pouco, enfim, fica à vontade, depois eu já parto para as primeiras perguntas, mas fale Joia. alguma aí. Legal. Marcelo, a minha imagem para mim está congelada, para você não? Não, para cá Então não, eu estou é só vendo. para mim. Tá bom, Tá não estou ótimo, te então. vendo. Bom, eu sou a Cecília Zanotti, sou Cissa. Hoje estou aqui na direção executiva da Despertar desde o ano passado e sou formada em administração de empresas pela GV e trabalho no terceiro setor desde 98. Então faz um tempinho aí já. Só trabalhei Legal. em ONGs, só gestão de ONGs, fui Mas empreendedora. eu comecei por aí também. Bom, mas eu já tinha feito toda uma carreira em iniciativa privada, mas 97, 98 que eu comecei. E Cecília, a primeira pergunta que eu queria fazer tem justamente a ver com a Despertar, depois a gente vai voltar nela, né? Mas primeiro que você consegue fazer um resumo assim de 2 linhas, né? Um parágrafo curtinho do que é a Despertar, pessoal? Consigo sim. A Despertar ela é uma ONG que vai fazer 30 anos o ano que vem e que tem um foco em educação profissionalizante, Tá. principalmente de adolescentes e jovens, né? E hoje a gente está com um foco nos últimos 4 anos, num foco de tecnologia e gestão, né? Então, principalmente é a educação profissionalizante aqui a causa da Despertar, né? Criar oportunidades para jovens de periferias de educação profissionalizante. Legal, muito bom. Bom, voltaremos a Despertar em breve. Agora eu queria fazer umas perguntas mais sobre você. Antes também, eu me esqueci de dizer, por favor, gente, escrevam no chat de que cidade que vocês estão falando. Sempre uma alegria enorme ver gente do Brasil inteiro nisso. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas também. Por enquanto, vamos saber um pouco mais, então, da Cecília. Eu queria que você me contasse um pouco, Cecília, na tua infância, não necessariamente você você teve alguma sinalização de que ia trabalhar no social ou não, isso não importa tanto, mas eu queria que você tentasse me contar um pouco como é que foi sua infância, que gerava, que era a Cecília pequenininha? Tá. Eu sou de uma família de mulheres, né? A minha mãe tem 2 irmãs, a minha avó teve 3 filhas mulheres, a minha mãe teve 3 filhas mulheres também. Então eu tenho 2 irmãs também, assim como a minha mãe, né? E eu acho que assim tem esse viés feminista assim na família que foi bem influenciador assim para mim, né? A minha mãe é um exemplo para mim. E daí acho que o que eu ressaltaria da minha infância, assim, que acabou tendo a ver com o meu trabalho, o meu pai, ele foi uma criança que foi criada por uma outra família. Ele nasceu numa família de poucos recursos no interior de São Paulo e ele teve um probleminha no pé e ele acabou ficando na Santa Casa e 3 irmãs que eram bandeirantes, irmãs de sangue, não freiras, né? Que eram bandeirantes e faziam ação social nesse hospital, acabaram pedindo para os pais dela criarem meu pai. E aí eles conversaram com meus avós de sangue não tinham condição de fazer o tratamento no pé que meu pai precisava aqui em São Paulo, né? E eles toparam. Então meu pai foi criado por uma outra família e ele sempre teve uma visão muito humanista, assim, da sociedade. E ele convivia com as 2 famílias, né? Com a família de sangue menos e com a família de criação. E ele até quis ser padre uma época, então ele veio com esse traço bem forte, assim, né, de ter 2 realidades, né? E a minha mãe, ela foi procuradora do Estado, ela foi da Defensoria Pública há muitos anos, né? Então ela via muito as questões sociais, né?
Então, ela também tinha uma visão social bem apurada. Eu acho que essas duas influências foram que formaram eu e as minhas irmãs, né? Legal. Numa visão social. É curioso porque com quem eu tenho conversado, e geralmente essa pergunta não é feita, sei lá, não se fala muito, mas sempre tem uma história, né? Sempre tem uma história regressa, nossa, lá de trás, na infância, muito, muito bacana isso. Fico imaginando a cena, né, dos seus pais. Mas você, ainda pensando na infância, você via que isso, sei lá, infância, adolescência, você via que isso significaria alguma atuação profissional sua, ou você ia querer ser médica, engenheira, sei lá, o que estava na tua cabeça naquela época? Eu não tinha muita ideia, assim, o que eu sentia na adolescência, assim, eu sentia que eu tinha tempo livre, como eu vim de uma família de privilégio, né, eu não trabalhava na adolescência e privilégio por causa disso, meu pai teve essa sorte aí de ser criado, então por isso ele estudou no Santa Cruz, ele fez faculdade, ele foi o primeiro da família dele a fazer faculdade. A minha mãe foi a primeira da família a fazer faculdade. A gente já está na segunda geração, né? Meu avô também, por parte de mãe, não fez faculdade. Mas eu fiz, meus pais fizeram, então eu tinha tempo livre na adolescência. Eu achava que eu tinha tempo livre demais, assim, e me incomodava. Eu tinha muita clareza já desde a época da faculdade de que eu queria fazer alguma coisa. Eu não conseguia ver sentido em vender algum produto ou serviço para eu ganhar dinheiro ou para uma empresa acumular mais lucro para quem já tinha dinheiro. Então, eu tinha esses dois incômodos. Não tinha vontade de ir para banco nem multinacional, que era o que a maioria dos meus colegas iam, e também sentia que eu tinha muito tempo livre antes de entrar na faculdade. Depois, na faculdade, eu ocupei muito meu tempo com tudo que a faculdade podia oferecer. Né? E acho que foi aí... Eu estudei na GV, em São Paulo. Legal. Então, fiz parte da IESEC, fui do DA, fui da congregação de alunos, participava de 1000 eventos, eu ficava na faculdade o tempo todo, né? Foi muito legal. A FENEAD dessa época também, né? Também, o Prêmio FENEAD foi bem dessa época, né? Instituto eu conheci várias pessoas nessa época da FENEAD. Eu não fiz GV, mas algumas pessoas acham que eu fiz. Eu tenho um monte de amigos que fez GV dessa época da FENEAD. E também, enfim, várias ações, né? Naquele período lá. Você também fez parte daquela dos trainees GIF, não? Eu não fiz, a minha irmã fez. Eu até fui numa visita no Morro Dona Marta, lá no Rio de Janeiro, com os trainees do GIF uma vez. Né? Era muito legal. Aquilo era um sonho. A gente devia retomar isso, porque é uma coisa muito legal de se fazer. Para quem não sabe, né, quem está nos assistindo, aquilo lá era justamente... Bom, você deve saber um pouco melhor que eu também, porque eu só sabia porque tinha alguns amigos que faziam, mas era uma espécie de encontros entre estudantes, né, da graduação que trabalhavam em organizações sociais para fazer encontros super bacanas em projetos sociais. É meio isso? Eu acho que eram pessoas já empregadas, recém-formadas, mas já empregadas em organizações sociais, em várias organizações sociais, e eles tinham esses encontros de formação e visitas práticas, né, nos projetos, nos lugares. Muito legal isso mesmo. Isso é uma coisa bacana de pensar. Invejável, precisamos fazer mais disso. Pensar em fazer que os outros. E aí me conta, então a gente já está um pouco nesse período da faculdade, você já percebeu então da questão do tempo, do seu engajamento em ações das mais variadas, como você falou, a IESEC, né? Utilizando o seu tempo para isso. E aí quando foi, você consegue lembrar, teve um dia assim, de repente, que você estava olhando para o mato e pensou que é o trabalho social, ou as coisas foram aparecendo aos poucos? Como é que foi isso? Eu acho que foi essa falta de sentido que eu não queria ir para a empresa. Eu fiz um estágio na Microsoft, foi super legal, fiz um monte de amigos, mas que até hoje tenho contato com vários deles, mas eu vi que não era isso que eu queria mesmo, né? Naquele momento, não era empresa. E eu acho que foi também influência do ambiente da GV, porque... Né, a Célia tinha voltado do Canadá e estava fazendo toda a captação de recursos para a GV, a Célia Cruz. Né, a gente tinha os professores, né, tanto da pública, quanto que tinha aquele prêmio super bacana de gestão pública do Peter Spink, quanto do CETS, era Centro de Estudos do Terceiro Setor, também, do MEREG, né? Sim, CETS ou CETS?
entendi os dois também. Sou da USP e do Acho que os Maré. eram da FEA, né? E o SESC da GV, me deu um branco agora também. E aí, essas influências todas iam fazendo muito sentido, e eu fiquei muito inspirada, assim, com tudo isso, né? E o próprio programa de treino do GIF me influenciou. Então, quando chegou no final, a própria IESEC tinha lançado um programa novo naquele ano que eu tinha me formado, que era um programa de intercâmbio para outros países na área social. E aí eu tinha organizado um evento chamado 4 que Contam na GV, que eram 4 presidentes de empresa contando a sua história. E desde que eles se formaram na faculdade até eles virarem presidentes, e como que o intercâmbio, as experiências internacionais tinham influenciado a carreira deles e eles chegarem no cargo de presidência, porque a IESEC, para quem não sabe, é uma organização estudantil que trabalha com intercâmbio, né? Uhum. E aí tinha sobrado uma vaga de intercâmbio e eles ofereceram para mim por causa desse evento, desse trabalho, né? E aí eu falei, olha, se for intercâmbio em empresa, eu não tenho interesse, porque eu já sei que não é esse meu caminho. Daí eles falaram, não, tem um programa novo de intercâmbio na área social. E daí eu fui selecionada, fui aprovada para ir para Costa Rica, para trabalhar no programa de voluntariado da Universidade da Costa Rica, que nas férias levava os alunos da faculdade para serem voluntários nos parques nacionais. Uhum. E aí eu trabalhei na captação de recursos e na comunicação e na mobilização dos estudantes durante um ano. Que legal. E aí, quando então, eu já sabia, na hora que eu me formei, eu já sabia que eu não queria ir para o setor privado, que eu queria terceiro setor, né? E aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu voltei muito cheia de energia, assim, de trabalhar no terceiro setor para o Brasil. Tudo bem, fiz lá, organizei viagens, engraçado até, organizei viagens junto com um parceiro meu, e o lucro das viagens era o que financiava os estudantes para irem a comida e o transporte para os estudantes serem voluntários nos parques, né? Então, foi uma primeira estratégia muito boa de captação de recursos, que eu viajei muito pela Costa Rica, levando grupos, né, para conhecer o ponto mais alto da Costa Rica, que é o Monte Tiripó, que você consegue ver o Oceano Atlântico e Pacífico. Se tiver bem sem nuvem, assim, dá para ver uma curvinha assim, desse tamanhinho, mas dá para ver. E outras reservas naturais que só a universidade tinha acesso, então foi muito legal, assim, essa experiência. Aí eu voltei para o Brasil muito a fim de trabalhar pelo Brasil, né? E aí eu só procurei nessa área e acabei entrando num programa de trainee do Instituto Ayrton Senna, que foi meu primeiro emprego. Então, e aí me conta, porque aí também, só para também posicionar as pessoas que estão assistindo a gente, eu não sei o que você acha, Cecília, mas esse período, né, final dos 90, começo dos 2000, ele foi muito, muito rico de experiências, de iniciativas sociais. A própria denominação terceiro setor, porque nem existia tão forte, começou a surgir mais forte aí, né? A Comunidade Solidária da Ruth Cardoso, em paralelo, né? Um pouco os herdeiros do Betinho, herdeiros no sentido, herdeiros sociais, né, do Betinho, a ideia do balanço social. Tinha muita coisa acontecendo nessa época. Eu comento em algumas aulas que eu dou, palestras e tal, que eu acho que foi o período onde mais estudante, né, como você, decidia e tinha espaço um pouco para atuar no terceiro setor. Hoje em dia parece que esses estudantes, eles nem cogitam ir muito para a ONG, né? O caminho deles é outro. Mesmo lidando com área social, pretendem trabalhar com impacto social, outras frentes, né? Ou startups que tenham uma proposta, enfim, ou trabalhar com ESG nas empresas. Você acha isso também? Ou seja, pensando num processo mais geracional, assim, você vê naquela época também não era muita gente, né? Era um grupo pequeno, sim. Até quem se conhecia, né? Eu estou mais afastada da universidade, assim, agora, mas eu não sei se hoje tem mais ou menos, né? Boa pergunta. Eu acho que é diferente hoje, né? Tiveram outros questionamentos, né? Teve um momento aí dos negócios também, dos negócios de impacto, dos negócios sociais, e daí, não, toda organização tem que ser autossustentável, só profissionalizar a captação não é suficiente. Depois houve um retorno um pouco de retomada disso, né, para equalizar um pouco, que tem alguns serviços que precisam existir de qualquer maneira, né, e a importância do terceiro setor junto com os negócios de impacto, e o quanto os negócios de impacto também, de fato, foram capazes de solucionar alguns dos maiores desafios sociais. Então, tudo isso ainda a gente está convivendo, né, com essas discussões todas, né?
ainda é uma minoria que eu acho que tem mais a tendência ainda de ir para a empresa mesmo, talvez ESG, né, do que para as ONGs, porque são desafios, né? Todas as áreas são ainda bem desafiadoras, mas o dinheiro maior está nas empresas, com certeza isso é um... Não, eu nem penso nem acho que é uma ideia de concorrência entre isso, né, iniciativa privada e área social, mas dentro da área social, que já é um nada, né? Somos 3 ou 4 pessoas que resolvem fazer isso. Eu acho, quer dizer, tenho visto um pouco na GV, também nas conversas com as pessoas, que esses caras com uma certa visão de querer trabalhar no social, a primeira opção não é ONG. Tá. É isso, é negócio social. Esses 3 ou 4 que resolvem ter uma certa sensibilidade pelo tema, não optam pela ONG, não vão para o Ayrton Senna como você fez, né? Vão, sei lá, por um negócio social X, ou por uma startup que tem a ver, entendeu? É verdade, eu concordo. Por outro lado, o que eu vejo também super bacana hoje, talvez o perfil do aluno da GV não vá para a ONG, mas eu tenho visto aqui na Despertar, por exemplo, tirando eu, 100% da equipe é de origem da periferia. Então, é muito legal ver lideranças de periferia, né, que não é o perfil que está na GV hoje, né, já tem lá seus projetos de bolsa, seus programas de bolsa, mas ainda é uma exceção na exceção da exceção, né, e a gente vê várias pessoas que cresceram, que ainda moram na periferia ou que tiveram a infância, a adolescência, a juventude na periferia, mas que na vida profissional né, mudaram de status social e que estão aqui, né? E que estão aqui, que querem estar aqui, o que é perfeito. Assim, eu realmente contrato 100% da equipe com esse perfil, né? E para nós é excelente, né? Vamos chegar na Despertar ainda, prometo. Vamos fazer essa trajetória. Não, mas é legal que foi esse bate-papo nesse sentido mesmo. Mas então você falou que chegou na Ayrton Senna. E aí? Já era recente, né? Então você não tinha poucos anos quando você entrou. O Instituto tinha 5 pessoas trabalhando lá quando eu entrei, você acredita? O Instituto devia ser também dessa época, assim, né? 94, 90. Eu entrei em 99 lá. Então tinha uns 5 anos, assim, provavelmente, né? Mas era bem pequenininho. Tava a Margarete, a Viviane, a Adriana Martinelli foi a minha chefe, ela sempre fez carreira, né, em educação e tecnologia. E eu entrei num programa que era financiado pela Microsoft, por curiosidade, por coincidência, e aí fiquei trabalhando com educação e tecnologia durante os 3 primeiros anos, né, da minha carreira. E foi uma escola trabalhar no Instituto Ayrton Senna, porque o Instituto financiava o Saúde e Alegria em Santarém, o CPCD no Vale do Jequitinhonha, a Fundação Casa Grande, né, no Cariri. Eu sabia, que legal. E aí, no programa de Educomunicação, né, que o Fernando Rossetti coordenava, e a gente ficava na mesma sala. E aí eu tive 2 aprendizagens muito grandes. Uma, eu visitei muitas escolas públicas naquela época, era um concurso de escolas que tinham que escrever um projeto multidisciplinar, com atuação com a comunidade, com protagonismo dos alunos, usando a tecnologia, porque os primeiros laboratórios começaram a chegar naquela época na escola. As escolas fechavam os laboratórios, tinham medo que os alunos estragassem. Então, a gente fez um concurso para estimular esse tipo de uso do laboratório, né? Multidisciplinar, trabalho por projetos. Naquela época, a gente aprendeu muito, assim, eu visitei o Colégio de Aplicação da Federal do Rio Grande do Sul, e eles tinham um projeto que era sensacional para 5ª e 6ª série, que já não tinha matéria, era tudo por projeto. Eram projetos a cada 15 dias, usando a tecnologia, os alunos de 5ª e 6ª série montavam um site para apresentar a pesquisa que eles tinham feito. E eles que criavam o site, naquela época, no ano 2000. 2000, estava começando, né? Era uma coisa inovadora até para hoje, assim, e eles estavam testando na escola pública, foi muito legal aqui. E conheci outros consultores muito bacanas dessa área, foi demais, assim, foi uma escola mesmo. E, por outro lado, conheci as ONGs referência no Brasil, né, que são essas que eu citei, e tinham outras também, né, o projeto de arte, educação, educomunicação, então eu conheci muitas organizações vencedoras de prêmios daquela época, né, que já aplicavam as práticas de gestão mais eficientes. Então, foi muito bacana. E visitei o Allenberg na Fundação Casa Grande, fiz uma grande amizade com ele. Depois, para a ONG que eu fundei, posteriormente, com o Saúde e Alegria também, foi um super parceiro nosso, né?
mais E você estava em que área nisso? Você era na gestão mesmo, na captação, comunicação, era o quê? Eu trabalhava na coordenação, né? Eu era trainee, depois assistente de projeto desse programa. Então, era a execução desse programa que chamava a Sua Escola 2000 por Hora. Eu fui sempre mais da gestão de projetos mesmo, né? E execução de projetos, né? E aí, lá no Instituto, eu e uma grande amiga minha, Mônica Barroso, que também tinha feito faculdade comigo, que também era trainee do Instituto Ayrton Senna comigo, a gente tinha um desejo de empreender, assim, a gente sempre teve vontade de implementar alguma coisa que a gente criasse. Então, eu tive meu primeiro filho muito nova, assim, com 25 anos, ainda no Instituto, e quando eu saí de licença maternidade, eu me senti de novo na adolescência, assim, ai, meu Deus, não estou fazendo nada, aquela sensação assim, não estou fazendo nada, preciso fazer alguma coisa. Imagina, um bebê, até parece que eu não tinha nada para fazer. Mas engraçado, eu tinha essa sensação. E aí a gente acabou criando uma iniciativa chamada Projeto Bagagem, e a gente acabou trazendo, fortalecendo o turismo de base comunitária aqui no Brasil, né? E aí eu saí do Instituto na época da licença maternidade, depois, quando eu voltei de licença, porque eu achei incompatível ir até Santana, o Instituto era na Zona Norte, eu morava na Zona Sul, e ficar tantas horas por dia longe do meu filho, não consegui. Aí eu falei, não, deixa eu inventar alguma coisa aqui. E daí eu e a Mônica, a gente criou essa iniciativa que acabou se tornando uma associação que existiu por 20 anos. Né? Ela acabou de ser encerrada agora no final do ano, mas foi uma ONG que apoiou o turismo de base comunitária no Brasil. A gente criou os primeiros roteiros, né, junto com o Saúde e Alegria, porque o Saúde e Alegria recebia muitos financiadores lá, né, no Santarém, no Pará, e muitos pesquisadores. E era uma trabalheira organizar uma viagem, fretar o barco, ia comprar toda a alimentação, e quem vai acompanhar, e alinhar com as comunidades, com o rádio, como é que ia ser a programação e tal. E daí a gente falou, que tal se a gente começasse a organizar essas viagens e o lucro das viagens ficasse para as associações comunitárias e para o Saúde e Alegria. E aí foi o início do turismo comunitário do Saúde e Alegria, isso, né? Claro, eles já tinham tudo, né? Toda a experiência deles de 10 anos de atuação, a legitimidade das comunidades, mais a experiência em organizar as visitas, mas como uma atividade que gerasse uma renda ainda não tinha começado. E hoje eles têm a Tucumarte, isso se desenvolveu, né, nesses 20 anos também, e gerou a cooperativa de turismo deles, né? Foi um dos passos para estruturar a Tucumarte. Esse pilote, né? E você, se eu não me engano, você falou que isso você já tinha mais ou menos feito em Costa Rica também, né? Então, eu tinha... Foi engraçado, assim, eu tinha organizado essas viagens na Costa Rica que eram bem, assim, a parte ambiental e a parte da universidade, né, de conhecer. Ainda não tinha o aspecto social. Aí a Mônica, ela tinha feito uma viagem para a África, e aí ela conheceu esse conceito de turismo de base comunitária lá, e ela fez mestrado e doutorado na Inglaterra, e lá também isso era muito falado. Então, ela que trouxe esse componente social, né? E esse conceito do turismo de base comunitária. E daí, juntas, a gente falou, vamos começar? Vamos, aí como a gente vai fazer? E se a gente falasse... Daí a gente pensou no CPCD, na Fundação Casa Grande e no Saúde e Alegria. As 3 coisas que a gente queria fazer, né? E aí a gente topou, o Saúde e Alegria topou fazer uma experiência com a gente. Ela foi para lá, ficou 6 meses morando lá, e aí ela organizou. E eu fiquei em São Paulo fazendo toda a parte da comunicação. Então, meu marido na época era jornalista e me ajudou a fazer um release para a imprensa. Saiu na Folha de São Paulo, no Estado, porque não tinha muito ainda, sabe? Saiu assim, a explicação do que era a viagem. E aí a gente precisava de 9 pessoas pagando R$600 para passar uma semana inteira no barco, com tudo incluído, e desse R$300 de lucro, que ia ficar para cada uma das 3 associações comunitárias, né? De Suruacá, Urucuriá e Jamaraquá. E aí a gente conseguiu, assim, faltando 15 dias para a viagem fechar, a gente conseguiu a última pessoa. E aí a gente começou a organizar, e foi super legal, deu certo essa viagem, a gente começou a organizar a cada 6 meses essa viagem para a Amazônia, né? Para as pessoas conhecerem a Amazônia, mas com um olhar social, com o olhar da mobilização comunitária, e conhecer a história do Saúde e Alegria, e se inspirar para voltar para suas casas, e também isso influenciar na vida delas, né? E aí isso acabou se formalizando como uma associação, que foi o Projeto Bagagem, e eu acabei virando fellow da Choca por causa dessa iniciativa. E durante 9 anos eu toquei o Bagagem, né?
Então, foi um período muito maravilhoso, assim, de conhecer, né, comunidades indígenas, caiçaras, quilombolas, ribeirinhas, e ajudar a montar esses roteiros, levando grupos de visitantes. E aí acabei indo morar em Lençóis, na Chapada Diamantina, por 3 anos. Nossa, sério? 3 anos você morou lá? Que Morei legal. quando meus filhos eram bem pequenininhos, assim, eles tinham 2 e 4 anos, e aí fomos nós 4 para lá, para fazer a parceria com o Grãos de Luz e Griot, que é uma ONG super bacana de lá de Lençóis, e fazer as trilhas griots. Então, a gente começou esse trabalho juntos e eu fui educadora de jovens no turismo de base comunitária. Então, durante 2 anos, eu dava uma oficina para 15 jovens dessa área, para os jovens serem os gestores do turismo, e as trilhas aconteciam nas comunidades quilombolas em volta de Lençóis, né? E aí também, esse é um outro filhinho do Bagagem que existe até hoje, né? Funciona super bacana. E também... você falou que você ficou 9 anos nisso, mas o Bagagem teve 20, né? Teve um período, então, que ele continuou existindo e você foi fazer outras coisas, é isso? Isso. Depois de 9 anos, foi um período bem bacana, assim, por causa disso. Eu virei fellow da Choca, então fiquei me dedicando exclusivamente a isso. A gente ganhou um prêmio internacional, que foi super bacana, um outro prêmio da Globo também. Foi uma época muito bacana, assim, de muita visibilidade também, né, de muita atuação com muitas comunidades, de conhecer, né, um lado do Brasil muito maravilhoso, assim, dessas raízes, né, culturais e tradicionais e tudo mais. E aí, depois de 9 anos captando recursos, cada vez mais eu tinha que captar. Aí a gente conseguiu influenciar, junto com a Acolhida na Colônia, da Thaís, que é fellow da Choca, com o Allenberg, da Fundação Casa Grande, com o Saúde e Alegria. A gente uniu várias ONGs e a gente conseguiu influenciar o Ministério do Turismo a criar o primeiro edital de turismo de base comunitária, porque o Ministério do Turismo... ele financiava grandes projetos de grandes resorts. E o dinheiro era muito doido naquela época, porque alguns resorts nem eram sustentáveis economicamente, mas mesmo assim o governo financiava, o dinheiro ia para isso, e tinha aquela coisa de resort, de luxo, de status, né? E o desenvolvimento indo para isso, né? E a gente lá, né? No terceiro setor, nossa, tem esse outro tipo de turismo mais sustentável, que gera mais justiça social e tal. Por que o dinheiro público não vai para isso também? E aí eles fizeram o primeiro edital, super legal, tal, 50 projetos foram aprovados, a gente conseguiu fazer a série Turisol, que era da Rede Brasileira de Turismo Solidário, toda sistematizada, contando a experiência de cada um desses projetos e tal. Só que aí, depois de um tempo, pouco tempo depois, estourou um escândalo no Ministério do Turismo de corrupção no departamento que fazia. Não era o recurso desse projeto, obviamente, que era minúsculo o nosso recurso comparado com os grandes projetos, mas que tinha o filho de não sei quem que estava no TCU, era a maior roubalheira. E aí eu já vinha desgastada da captação. E aí, quando eu vi isso, eu entrei na maior crise. Eu falei, tá tudo errado, essa área tá tudo errada, esse país é muito corrupto, não tem jeito. Eu fiquei numa crise existencial mesmo, assim. Eu falei, gente, isso aqui... Eu fiz uma escolha errada, eu entrei em crise. Aí eu falei, não, eu vou sair. Aí eu falei, gente, mas o que eu vou fazer? Isso faz 14 anos que eu trabalho na área social. O que eu faço? Aí eu fiquei um tempo meio assim... lazer. E aí eu passei o projeto Bagagem para uma outra turma, né? Tinha 80 mil em caixa, 50 mil de um projeto da TAM que a gente tinha aprovado e mais 30 mil que era uma sobrinha assim, que tinha para os custos institucionais, né? Era pouquinho dinheiro, mas estava lá, estava vivo. Isso já faz bastante tempo, em 2011, mais ou menos. E daí a Bárbara assumiu durante um tempo e depois outros grupos, as meninas da Raízes assumiram também, e depois o Ederon, que é uma pessoa muito especial assim, dessa área também, tocou o Bagagem aí à frente, né? E foi isso. Daí eu fiquei um pouco nessa crise e falei, não, deixa eu fazer alguma coisa que não tenha nada a ver. E nisso eu tinha saído de Lençóis e tinha mudado para Santos, porque eu fui para Santos para ficar mais perto de São Paulo, porque tinha mais oportunidades de captação e tudo, né? Mas ainda não estava pronta para mudar para São Paulo. Era uma volta muito radical, sair da Bahia de Lençóis
e voltar para São Paulo para fazer uma descompressão em Santos. Aí fiquei lá em Santos e aí fui fazer, e sentindo muita falta das rodas, porque a pedagogia griot, dessa ONG de Lençóis, eles trabalham muito na oralidade. Então, é sempre com as cantigas, com as histórias de vida, com as contações de história. E eu sentia muitos encontros dialógicos freirianos, paulo-freirianos, né? E eu sentia a falta de estar em roda. Eu voltei para Santos e falei assim, gente, cadê minhas rodas? Cadê a roda? Preciso fazer uma roda na praia, eu preciso de um círculo, eu preciso de alguma coisa assim, né? E aí eu acabei vendo que um fellow da Choca Americana, e ainda voltei de lá assim, não, aqui no Brasil a gente tem Paulo Freire, a gente tem Augusto Boal, a gente não precisa de nenhum gringo dando pitaco na nossa educação. Voltei assim. Nossa, a crise era braba, então, né? Aí, só para eu morder minha língua, eu conheci um fellow da Choca dos Estados Unidos, que era o Charlie Murphy, e ele tinha criado uma ONG que chamava Parceiros para o Empoderamento de Jovens, Partners for Youth Empowerment. E ele tinha uma metodologia muito linda, porque ele era músico. E eles criaram, só através das artes, uma metodologia de capacitar educadores de jovens usando as artes. Então, como criar vínculo com os alunos, como ensinar qualquer coisa, mas sempre usando a criatividade e as artes, estimulando a criatividade, a capacidade de criar do aluno. E eram só artistas que davam isso, eram arte-educadores, eram cantores, eram artistas gráficos, eram dançarinos, era um negócio de teatro, atores de teatro, era muito bacana. Daí eu fui assim, vou me arriscar numa coisa que eu nunca fiz, para ver se eu saio da crise. Foi fora, foi para fora. Aí cheguei lá e eu amei, assim, porque tinha muitos elementos parecidos com a pedagogia griot, porque era muito da oralidade também, era muito corporal, era muito da criação e era muito da roda. E aí eu colei nele e falei, nossa, Charlie, eu quero fazer todas as formações que você der aqui no Brasil. E fiquei durante 2 anos fazendo todos os workshops dele. E aí montei um grupinho dos alunos e falei, vamos aplicar essa metodologia. E a gente começou a aplicar. Então, a gente encontrava qualquer um na rua que a gente conhecesse e falava, você trabalha na empresa? Sua empresa está precisando de um exercício coletivo de criatividade? Uma capacitação de equipe? Daí a gente aplicava. Aí fiquei fazendo isso várias vezes. E aí falei para ele, Charlie, eu adoraria representar a sua metodologia aqui no Brasil, só que eu não quero ser uma ONG. Eu estava em crise ainda. Eu quero abrir uma empresa com fins lucrativos. Eu vendo serviço para capacitar a escola, ONG ou empresa. E aí ele no começo ficou meio assim, tá, mas a gente encheu tanta paciência dele que ele acabou topando. E aí ele e a Silvia Giovannoni, que é uma brasileira que representa a metodologia, formou a gente. Eu e uma outra colega, e a gente se credenciou nessa metodologia, e eu abri uma pequena empresa, chamada Artéria, que existe, Artéria Educação Transformadora, que faz essas formações aqui no Brasil, né? Então, foi super bacana, assim. Aí eu fiquei durante 5 anos como um negócio de impacto, formando professores, né, da rede pública e também ONGs, lideranças de ONGs, educadores de ONGs, para que as metodologias fossem mais criativas e criassem esses vínculos maiores com os alunos, né, facilitando a aprendizagem. Isso aí é mais ou menos de que ano a que ano, Cecília? Isso foi em 2012, 13, 14, 15, até... isso, por aí. 2015. E aí você teve uma experiência de empresária, então, né? Ou seja, nesse sentido, foi uma empresária, que aí o que aconteceu? Como é que você fez isso? Eu, assim, como gestora de ONG, como uma fundadora de ONG, eu acho que eu aprendi muito mais de gestão na ONG do que na empresa, porque é muito mais fácil gerir uma empresa do que gerir uma ONG. Sim. Então, assim, o que eu aprendi mais, mas claro, também na empresa, né? Mas era uma empresa pequena que nunca cresceu. E olha que engraçado, eu estava ainda, os negócios de impacto nessa época, eles não estavam ainda, né? Assim, muito falados, estava nesse começo e tal. E eu não fiquei próximo desse universo, e mesmo tendo estudado administração de empresas na AGV, eu não me via como uma pequena empresa que pudesse acessar investimento. Para mim, investimento era coisa dos meus amigos que iam para banco de investimento. Eu não conseguia realmente entender, nem me ver. E eu acho que isso é uma questão de gênero, sim. Imagina se eu não me via, que isso é na GV, entendeu? Quem que se vê? Né? Quem que se vê, né? Eu achei muito interessante. E demorou muitos anos para eu me atentar a isso, quando eu fui trabalhar com os negócios de impacto, que eu me dei conta disso, né? Então, eu nunca acessei
Eu vou entrevistar a Ana Fontes, não sei se você conhece, da Rede Mulheres Empreendedoras. Daqui a umas 2 semanas, eu acho. Eu vou perguntar para ela isso, essa questão que você faz, esse acesso ao investimento, a psicologia do acesso ao investimento, né? É um pouco isso, né? Como é que se dá essa... Interessante esse raciocínio. Eu vi uma pergunta aqui do Alex, ó, como foi trabalhar com a filosofia freiriana? Então, a pedagogia griot tem um pé do tripé, né? que é Paulo Freire, que é a educação dialógica, né? Então, a gente fazia esses círculos de cultura, que era muito bonito. Sempre, depois da vivência toda, cantada e dançada, sempre começava a semana com uma vivência da pedagogia griot, que foi criada pela Lilian Pacheco, que era, a gente ia numa sequência de cantigas e músicas, e depois a gente fazia uma roda de embalo e sentava para ouvir a contação de história. E a contação de história já vinha com uma temática que tinha a ver com o que a gente ia trabalhar na semana. E depois da contação de história, a gente levantava e fazia esses círculos de cultura, que são esses exercícios de fazer os diálogos em 5 pessoas, em 3 pessoas, em 2 pessoas, a partir de palavras orientadoras, e aí, a partir disso, a gente construiu o conhecimento junto com os jovens. Então, essa parte do diálogo, da roda, de construir o conhecimento a partir do que as pessoas conversam, que tem a ver com a realidade delas, foi toda essa influência, né, bem, que eu aprendi lá, assim, que eu trago até hoje. Né? Uhum. É isso, e esse processo, então, na artéria, se mistura com isso também, né? Porque o griot, você falou que foi esse momento teu, ou você... junta as partes, né? Vamos juntar aqui, né? Que você teve várias influências nesse processo. Teve aquele gringo que te trouxe uma metodologia, um procedimento que você falou, isso aqui é comparável ao que eu tinha de griot lá em Lençóis, né? Exato. E aí era uma mistura disso, ou você seguiu estrito senso o que era a metodologia dele? Assim, eu sempre fui misturando um pouco, porque a pedagogia griot, o forte da pedagogia griot é trabalhar a identidade. Então, né, quem sabe de onde veio nunca ficará em dúvida para onde ir, sempre saberá para onde ir, né? Tem muito a ver com esse conhecimento da própria identidade, né? Da onde a gente veio, né? E principalmente da identidade negra, né? Porque eles estão lá na Bahia, estão lá na Chapada, e eles fazem tudo isso baseado indígena e negra, né? As duas coisas, né? E aí é difícil você trabalhar na oralidade e no corpo, e depois parar de trabalhar assim. Então, as cantigas e as vivências corporais, elas não saíram de mim, nunca mais. Então, eu juntei, eu fui acrescentando, sim, né? Com a artéria. E daí, isso que foi muito engraçado, assim, depois da artéria... Posso avançar? Não? Sim, claro. Você tem que estar à vontade, Cecília, a casa é sua. Quer avançar, quer retroceder, quer contar do passado, fica à vontade. Depois da artéria, foi engraçado assim, passaram-se vários anos, tá? E aí entra uma questão mais feminista, assim, de novo, de um outro aspecto da minha vida, que eu me separei, né? Eu estava ainda com a artéria, eu acabei me separando do meu primeiro marido, que é o pai dos meus filhos, né, depois de 15 anos, e aí eu fiquei sem dinheiro nenhum, assim, eu tinha uma reservinha, e daí eu sempre gastava um pouco mais do que eu ganhava. Então, eu trabalhava, tinha artéria, prestava serviço para a artéria, era consultora de outras ONGs e institutos também empresariais, prestei serviço para o Instituto CIA, para a Fundação Telefônica, para a United Way Brasil, para um monte de... Sempre ia combinando, sempre me virava, né? Tinha que dar um jeito para combinar aí as fontes de recursos. E daí, só que eu sempre gastava um pouquinho mais. Daí a minha reserva acabou rapidamente, né? Em 2 anos, e daí eu me vi assim, nossa, gente, acho que também, de novo, não vai dar certo, porque a minha pequena empresa não bombou, entendeu? Não virou uma startup em crescimento, que deu super certo e cresceu muito. Ela existe ainda, ela está aí viva, é uma graça o trabalho, é muito bacana, tem cada vez mais se fortalecido na educação pública, então eu sempre apoio a Artéria em tudo. Entrei no site arteria.net.br. Mas eu acabei não estava dando a parte do dinheiro. Daí eu falei, gente, e agora? Eu trabalho na área social há 14 anos. Eu acho que eu sou empreendedora. Eu tive um emprego, que foi no Instituto Ayrton Senna, e depois nunca mais eu fui empreendedora social. E daí eu me vi assim...
tendo que arranjar um emprego de novo. Daí um amigo meu da GV falou assim, Cissa, sua empregabilidade é super baixa, porque você foi empreendedora, as empresas não querem uma pessoa assim. Aí eu vou fazer, sacou? Aí o que aconteceu? Eu tive uma... Graças à rede, né? Eu vi no Facebook que a Margarete, que era o braço direito, né, da Viviane no Instituto Ayrton Senna, que hoje está no Movimento Mulher 360, ela tinha publicado uma vaga da Seja Digital em São Paulo para uma vaga de gerente de mobilização social, porque a gente ia fazer a mobilização de todas as regiões periféricas que ia ter o desligamento do sinal analógico de TV, né? E todo mundo que tinha direito ao kit conversor, que era do cadastro único, tinha que ligar num número, agendar, retirar e instalar o kit. E isso tudo tinha que ser feito até uma data X, de acordo com cada região, para que pudesse desligar o sinal. E daí deu certo, porque como era um projeto temporário de 3 anos, muitas pessoas não queriam sair do seu emprego, né, mais estável, teoricamente, para ir para o projeto. E para mim era perfeito. Então eu voltei para São Paulo em 2016, depois de 10 anos fora de São Paulo, 5 na Bahia e 5 em Santos, como empreendedora para ter o meu segundo emprego. E trabalhou com a Margarete mesmo? Ela era... Não, a Margarete só estava divulgando. A parte. Daí, mas sempre falo com a Margarete, ela é uma grande mentora, eu sempre me aconselho com ela é muito importante. É uma querida, eu gosto muito da Margarete também, uma pessoa fantástica. Faz tempo que eu não falo com ela, mas... Não, conta. Não, daí fiquei na Seja Digital por 3 anos, foi implantar uma política pública, né, com recursos privados, porque as operadoras de telefonia celular tinham pago para a Anatel 10 bilhões de reais para poderem usar a faixa dos 700 MHz para o 4G, para implantar o 4G nessa faixa. E essa faixa era a faixa da TV analógica. E aí era importante remanejar os canais de TV dessa faixa e colocar o 4G. Então a Anatel falou assim, 3,6 bilhões vocês vão usar para criar uma associação sem fins lucrativos que vai fazer todo o remanejamento desses canais e vai fazer a mobilização e a campanha de comunicação para que as pessoas estejam preparadas. Quem tem TV de tubo precisava do conversor, senão ia ficar sem sinal de TV. E era esse o projeto, foi muito interessante como solução. Olha o que o governo fez, né? Criou uma iniciativa privada com fins públicos, com recurso privado, então não tinha tanta burocracia, mas com uma finalidade 100% pública. E unindo várias empresas de um mesmo setor, né? Era Claro, a Vivo e a Algar. Então, concorrentes, assim, né? Concorrentes que estavam juntas, elas faziam parte do conselho, né? E aí a gente ia fazendo que nem doido, aquela mega campanha de mobilização, a área técnica fazendo todos os desligamentos, os remanejamentos da faixa por estado do Brasil, e durante 3 anos a gente fez isso sem parar. E aí foi assim, eu lá, que vinha da iniciativa na ponta, nas comunidades quilombolas, trabalhando com jovem lá na Bahia, e aí vir para São Paulo, trabalhar na Berrine, com as empresas, todo mundo vinha do setor privado, num cronograma super intenso. Então, foi assim, outra experiência bem diferente na minha vida, que foi muito bacana, assim, bem enriquecedora. E daí, saindo de lá, eu tentei empreender mais uma vez, porque eu gosto desse desafio. Ainda voltei a dar um gás na artéria lá, fiquei mais 1 ano. E aí falei, nossa, acho que não vou conseguir ainda, né? E aí acabei sendo convidada para trabalhar aqui na Despertar. Ah, não, mentira, eu pulei um emprego. Eu fui para a Andi, fui trabalhar nos negócios de impacto, né? E trabalhei na Aspen Network of Development Entrepreneurs, uma iniciativa internacional americana. Então, fiquei 3 anos trabalhando nesse mundo. Foi legal porque eu não conhecia. Então, eu aprendi bastante sobre investimento, negócios de impacto. E a questão de gênero no empreendedorismo, foi aí que eu conheci a Rede Mulher Empreendedora também, né? E aí, saindo da Andi, daí eles me convidaram para essa vaga aqui na Despertar, né? E foi muito interessante, assim, porque no começo eu falei, nossa, eu acho que voltar para a educação, eu estava lá imersa no empreendedorismo, será que é para mim isso? Eu queria muito trabalhar com comunidade quilombola, comunidade indígena, né? Ou empreendedorismo periférico, isso eu tinha muita clareza, assim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu consegui trazer todas essas áreas para cá. O que eu aprendi na pedagogia griot, então, o ano passado a gente fez formação dos educadores na pedagogia griot.
Depois, a parte da artéria também, a gente teve formação com a metodologia lá, né, do nosso amigo americano, que a artéria trabalha. Aqui a gente contratou a artéria. E a parte de empreendedorismo cai super bem também aqui, está dentro da nossa teoria de mudança. Então, foi muito bacana, assim, conseguir ir trazendo cada uma desses elementos, né, para cá. Os consultores também que eu contrato tem a ver com essa história toda, desde 98 pessoas com quem eu já trabalhei. Então, tem sido muito legal trabalhar aqui no Despertar, né? Então, vamos chegar no Despertar agora, mas eu queria justamente imaginar essa seguinte situação. Como é muito legal ouvir tua história, né? E as histórias de todo mundo, mas a tua especialmente pelos circuitos, né? Você foi para lugares, né? Fisicamente você foi para lugares diferentes, né? Desde Costa Rica, né? Lençóis, Santos, São Paulo, enfim. E eu acho que tem muito desse processo que a gente acaba na correria não dando conta de mostrar como é justamente dessa bagagem, falando de projeto bagagem, né? Dessa bagagem que a gente tem, que acaba influenciando a ação que a gente tem, né? O que a gente de fato realiza. Você já mais ou menos comentou isso um pouco. Mas então, antes de a gente falar de Despertar concretamente, o que você sente dessa história pregressa, né? Dessas várias coisas? O que você resumiria? Como é que você conseguiria colocar tudo isso a bom? O que eu pude perceber, não só assim, porque dessa eu aprendi tal coisa, dessa outra eu aprendi outra coisa, mas teria um denominador comum, assim, nessas várias experiências que hoje formam a profissional e a pessoa que você é hoje, assim, em algumas palavras, o que você é hoje, a parte dessa, antes de chegar em Despertar? Nossa, que desafiador. Eu acho que, assim, hoje aquela crise que eu vivi existencial, né, de não acreditar mais no setor social, eu acho que ela amadureceu um pouco. Eu não sinto mais ela, eu estou mais em paz. Acho que é a idade também, né? Porque, assim, eu tentei até sair na minha cabeça, né? Mas eu nunca saí. Eu pensei assim, o que eu vou fazer? Vou empreender, mas o meu empreendedorismo era social, né? Depois eu acabei indo para as outras oportunidades também todas na área social e eu não consigo ver outro caminho para mim, assim, né? Pode ser privado, com fins lucrativos, sem, mas vai ser sempre de impacto social, não tem jeito, né? Eu não vejo outro sentido para a minha existência, assim. Aí, o que eu posso ver? Eu vejo coisas melhorando, coisas piorando, eu não sei, me vejo só mais madura, assim mesmo, né? Mais madura. Muito louco olhar para o Brasil também, né? Mas eu acho que tem uma coisa que você mesma falou, você falou assim, eu queria, quando você vai dentro do Despertar, né? Eu queria empreendedorismo periférico, eu queria trabalhar com indígena, com comunidade quilombola, você tem algo aí que parece ser que te formou, né? Te gerou essa clareza de que essa é o caminho, isso é o que te interessa, é por aí que as coisas vão. Isso sim. É engraçado, isso eu acho que é bem característico mesmo, porque a Despertar ela fica aqui no Jardim Vilas Boas, né? Perto do Jardim Miriam, quase em Diadema, né? É um bairro de periferia, né? Um bairro de renda baixa, né? A gente tem 1 em cada 10 pessoas com emprego formal aqui, sei lá, o 16º pior IDH da cidade, dentre 20. Então, assim, é um bairro com vários desafios, né? Enfim, estamos aqui. E eu não consigo me ver em outro lugar, assim, eu não tenho... eu me realizo bem mais nesse tipo de trabalho, né, direto com as comunidades, do que em outros. Isso eu acho que é uma característica minha mesmo, porque... E acho que foi muito graças às vivências no Instituto Ayrton Senna, e depois o Bagagem, e depois morar na Bahia... Isso realmente foi me formando, assim, né? Na Andi foi uma experiência bacana de ver como é que trabalha em rede internacional, vários países com uma rede de membros, né? Uma espécie de GIF internacional, né? Só que realmente, assim, eu sentia muita falta, né? De estar vendo a coisa acontecer, né? Então, acho que essa é o que resume. e bem ligada às raízes do Brasil, né? A formação da nossa sociedade, né? E principalmente as raízes indígenas e quilombolas. Eu sou branca, obviamente, né? De um lugar de privilégio, então eu tento usar os acessos que eu tenho para isso, né? Os acessos às pessoas, os recursos,
recursos para que organizações que estejam na ponta, de fato, consigam acessar as oportunidades e tudo mais. Mas é muito legal a tua história, Cecília, muito legal. Muito boa essa variância, né? E onde você vai convergindo, né? Para onde você quer chegar, com que coisas você quer chegar. Que tem muito pela frente ainda, acho que é bacana. Enfim, eu também, você sabe, eu estou morando em Barcelona, vão fazer 7 anos já, né? E é curioso que eu tenho uma enorme saudade do Brasil para algumas coisas e outras zero saudades, né? Mas as que me dão saudade, é curioso, não é exatamente o meu cotidiano, né? Que eu era aquela turma Vila Madalena, né? Lidar com Ongueiro, empreendedor social, né? Aquela turma, esse pessoal todo, que tem um carinho enorme por eles, são amigos meus até hoje. Mas o que eu gosto mesmo hoje, desde de fora, é ouvir o Krenak falando, ou ler o livro dele, né? Ou ver o Emicida, ou o Mano Brown no podcast. É engraçado. E, de novo, né? Eu como branco privilegiado, não estou aqui querendo fingir que eu sou outra coisa. Mas o que mais me empolga com o Brasil são essas referências, assim, né? Coisa muito bacana. E é legal que o seu... Diga, desculpa, te interrompi. Não, que é legal que o teu caminho, estando aí, mas você também fez isso, né? Você migrou para o Jardim Miriam, né? Você já vai para um processo, né, de participação social que vai ficando essa coisa mais lapidada, né? No final das contas, não é só a idade. Eu acho que é a idade, mas também podia ser uma idade, você podia estar sentada no trono lá de alguma grande organização reconhecida, sei lá o quê, né? Você buscou... Bom, agora sim, chegou o momento. Conte-me sobre Despertar a partir disso. Pelos tempos que nos restam, outra coisa, mas eu só quero comentar aqui com o Alex, antes que eu visse a sua trajetória aí como alfabetizador de jovem adulto, né? Aos 14 anos, que experiência linda, Alex. E aí formou mais de 500 pessoas e ainda criou o prêmio Educador Paulo Freire por decreto. Que coisa maravilhosa, não é? É incrível. Eu acho que a gente ainda tem... de aproveitar muito de Paulo Freire, né? Muito mesmo, e deve, assim, porque tem muita coisa importante aí para a educação, né? E aqui a Despertar, então ela foi fundada em 94 pela Milu Vilela, né? E durante muitos anos ela foi presidida, e a família, né, Vilela é a principal mantenedora aqui da Despertar, e desde 2019 o Rodolfo assumiu a presidência, né? O filho da Milu. Então, de 2019 para cá, o Instituto Telos fez um processo de planejamento estratégico, e aí os cursos profissionalizantes foram migrando para profissões do futuro, né, que tivessem mais chance dos meninos serem empregados e gerarem transformações e rompimento, enfim, rompimento talvez não seja a palavra correta, mas que gerasse um salto na vida deles e eles entrassem em profissões que de fato vão ter vagas, né? Já que a gente está vivendo essa mudança tão grande do mundo do trabalho e tudo mais, como é que a gente faz a educação profissionalizante de jovem na periferia, né? Então, esse é o foco principal. E aí eu entrei aqui em março do ano passado, né? Então vai fazer um ano daqui a pouquinho. E foi muito interessante, assim, eu encontrei uma equipe muito diversa, muito especial e bem de periferia, né? Como eu comentei antes, 100% da equipe tem origem na periferia, né? E cresceu na periferia. E eu acho que esse é o maior valor, assim, da Despertar, né? Então a gente atende hoje mais ou menos umas 500 pessoas por semestre, né, em diversos cursos. Então, tem programação web, programação de dispositivos móveis, montagem e reparação de computador e instalação de redes. E a gente tem um curso mais longo, de 1 ano e meio, que é um curso de desenvolvimento de sistemas, né? E como é uma experiência super bacana e poucas organizações dão um curso tão robusto de graça, para a juventude de periferia, né? Então, acho que esse é o grande valor da Despertar. E o que a gente quer é cada vez mais trabalhar com formações nessa área de transformação digital e também da economia verde, né? A gente sabe o quanto as mudanças climáticas estão afetando tudo e apostar nisso, né? Então, fazer formações também para que os jovens possam sair daqui nessas novas profissões, né? Já que o mundo do trabalho a gente ouve toda hora alguma matéria falando que as profissões vão acabar, que daqui a 10 anos a gente não vai conhecer 80% das novas funções, então a gente quer estar sempre acompanhando esse tipo de mudança para formar a juventude, né? E uma formação que vai muito de identidade, então que vem da pedagogia griot, que trabalha essa identidade, né? Aqui muitas famílias vieram do Nordeste, né? A formação do bairro, ela é nordestina, né? Da migração de famílias do Nordeste para cá.
Então, tem muita influência negra e indígena, né? A gente tem uma porcentagem alta de pessoas negras que vêm aqui fazer os cursos da Despertar. E, então, toda essa parte de identidade. Depois tem todo um eixo de criatividade, que é um pouco do que a Artéria trabalhou aqui com a gente, né? Dos jovens estarem à vontade com a própria criatividade, com a capacidade deles imaginarem e fazerem acontecer o que eles querem. E a gente, claro, batalhando por muitas oportunidades para abrir os acessos, né? Porque não é só querer, mas também ter as oportunidades. E aí, um outro eixo que é a tecnologia. Então, a gente também trabalha muito com metodologias ativas, com a educação usando a tecnologia para funções, né, para trabalhos que envolvam a tecnologia. O Despertar, fisicamente falando, é uma escola, é um pessoal que tem agora, nesse momento, você tem gente aí tendo aula, é isso? Ou eles estão esparramados? Ainda está de férias, a gente está na semana de planejamento com a equipe, mas a partir de segunda-feira, sim. Então, a gente tem, sim, várias salas de aula com vários cursos. Principalmente cursos que a gente oferece aqui, né? E aí, a gente tem um núcleo psicossocial, com uma assistente social e uma psicóloga também. E o modelo que a gente quer seguir, assim, a gente tem também uma ONG com bastante acesso e privilégios. Então, a gente consegue contratar consultorias super bacanas. A gente contratou a Tríade da Lilian Bassi, que agora para dar a formação de metodologias ativas, que foi uma referência na época da pandemia de ensino híbrido, né? A gente tem também recursos para investir na infraestrutura, a gente tem um Lab Maker, que a gente está fazendo em parceria com o Fab Lab da Prefeitura agora. Então, a gente consegue acessar, né, o que tem de conhecimento. A Anne Noe, a nossa conselheira, então ela é uma figura muito relevante no mundo da educação profissional, né, do Itaú Educação e Trabalho. Então, a gente consegue acessar muito conhecimento. Então, o que a gente quer aqui é fazer muito bem feito e compartilhar o que a gente faz, né? Porque a gente tem ouvido... existem muitos cursos de educação profissionalizante, né? Só que na hora do professor, o professor da educação profissional nem sempre ele atuou na área profissional, nem sempre trabalhou, né, em administração, ele é professor, né? E na hora tem o plano de curso, lógico, todos os cursos, mas na hora de entrar na sala de aula e de fato aplicar as sequências didáticas ou as estratégias didáticas que já têm evidência que deram certo, ele não tem tanto onde buscar, e nem sempre as organizações oferecem isso. Então, a gente quer buscar isso e compartilhar isso. Então, esse modelo da gente ser mesmo um lugar de experiência com todos os recursos que a gente tem aqui para compartilhar o que está dando certo em estratégias didáticas nessas áreas, né? Então, esse é um pouco do modelo, aí sim usando a tecnologia, né? Então, esse é um pouco o modelo da Despertar aqui para frente, né? Muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz em saber da sua história, viu, Cecília? Muito legal. Que deu uma invejinha em alguns casos, em algumas situações. Costa Rica, Lençóis, por favor. Eu gosto de viajar, não tem jeito. Não consigo ficar longe de uma viagem. Eu queria fazer uma última pergunta, e aí, se você quiser emendar na resposta, até já falando um tchau, mas a pergunta você fala o tempo que você quiser sobre isso. Eu queria dar um gancho com os teus... Você falou que tem 2 filhas, é isso ou não? Um casal, um filho e uma filha. Casal. Que idade que eles têm? 22 e 20. Você está brincando. Eu pensei que ia ter uns 10, 12, 22 e 20. Uau! Então já a pergunta eu tenho que remodelar um pouco, mas a minha ideia era perguntar um pouco para você sobre essa questão dos filhos e essa, vamos dizer assim, essa forma de lidar, né, com o social nesse sentido mais amplo. Eu não estou dizendo necessariamente de que eles venham trabalhar na área social ou não, mas como é que se dá essa relação? Ou seja, eles te perguntam coisas, eles têm interesses, é uma outra vida? Me conta um pouco da mãe desse casal. Eu acho que eu fiz bastante lavagem cerebral neles, ainda faço, acho. Mas um faz engenharia civil na Federal de Santa Catarina, né? Entrou pelo Enem, e a minha filha faz fisioterapia aqui em São Paulo, na São Camilo. E o que eu vi, assim, ele entrou na empresa júnior da Civil, lá em Florianópolis, e ela entrou para a Liga Acadêmica da faculdade. Então, assim, para mim, isso já foi, assim, a minha realização, sabe? É um bom começo, né? É um começo bem bacana, assim, deles se interessarem, né? E aprenderem trabalhando, aprenderem na prática, porque eu aprendi muito trabalhando na IESEC, né? De liderança,
de iniciativa, de acreditar que eu pudesse criar uma coisa e fazer ela do começo ao fim. Isso me deu muita força para criar o Bagagem depois. Eu acho que essa idade é muito importante de desenvolver essa confiança, né? De que a gente pode arriscar, de que a gente pode testar e a gente pode seguir o que a gente deseja, porque dos 14 aos 18 sonhar eu acho muito importante, assim, né? Ter desejos, assim, começar a ver coisas que te inspiram, assim. E depois dos 18 até os 24, experimentar mesmo a criação de coisas, né? Com as próprias mãos. Então, eu espero que eles sigam aí. Eles não estão muito no social. Não. Ela escolheu uma carreira que é cuidar de pessoas, né? Que é da saúde. Então, eu acho que acabou, enfim, tem aí alguma coisa. Ele faz engenharia mesmo, assim. Eu sempre falo assim, filho, vai ver as startups de materiais sustentáveis, as novas tecnologias de construção sustentável, né? Mas ele tá lá seguindo, eu não sei o que ele vai escolher depois, né? Mas acho que de tanto conviver mas isso rola, viu? Isso fica em casa. Minha filha tá com 25, é arquiteta. Tá. E a princípio também achei que não teria nada a ver, seria o rumo dela, mas agora ela começa a falar, não, eu gosto de estudar mesmo, a fazer escolas, né? Eu utilizando materiais reciclados. Então, vai. Ela vai saber como funciona. A gente vai falando um pouquinho. O mundo ainda está muito desigual, né, Marcelo? Assim, e talvez até mais, assim, enfim. Então, a gente tem muita coisa aí para trabalhar ainda, né? Em todos os ramos, em todas as áreas, né? Não importa a área que for. Cecília, eu queria te agradecer mais uma vez, foi uma conversa muito bacana, fiquei fascinado pela tua trajetória mesmo, escutava atentamente, acho que foi uma coisa muito legal esse circuito, né? Não típico, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu fiz isso, fiz aquilo, muito parecido, então, é fascinante, eu tenho muito para conversar e saber mais. Fico feliz de te conhecer um pouco melhor e queria deixar, então, as últimas palavras para você, né? Dar um tchau para o pessoal aqui, mas deixo as últimas palavras para a Cecília encerrar essa nossa conversa aqui. Acho que eu que agradeço, Marcelo. Acho que eu já te cruzei assim em vários momentos da minha vida, mas a gente não tinha tido assim uma proximidade assim como hoje, né? Sim. Então acho que foi super bacana. Agradeço também o Instituto do Ar aí, né? E o prêmio foi super bacana para Despertar também. A equipe ficou muito empolgada, muito alegre, foi um super incentivo, né, para a gente também. Então, é um prazer, assim, e eu vou continuar influenciando. Eu gostaria que todo mundo, não importa a área que escolher profissional, os jovens todos da Despertar, né? A formação de identidade que a gente faz aqui é uma formação política também, né? O que é ser um jovem de periferia numa empresa? Para mim, é uma das pessoas mais importantes que tem que ter para justamente ir transformando, né? Tudo que precisa ser transformado, né? E a gente ter aí um país mais justo, né? Então, é um incentivo, assim, vale a pena, viu? E qual área que não tem seus desafios, né? Eu me sinto muito realizada hoje na minha carreira, muito, né? Tenho muita alegria mesmo de olhar para trás, então eu aconselho. Sempre buscando, né? O social, ambiental, né? Enfim, para a gente conseguir viver melhor, a gente é junto, né? A gente é uma sociedade de pessoas, não dá para ter tanto sofrimento. Essa ideia. O pessoal que tem nos acompanhado e que vai ficar com a gente todas as terças-feiras nessas entrevistas, a ideia é justamente percebendo as pessoas por trás das organizações, né? E ver que a gente é humano, que tem erros. Foi muito legal você falar sobre a tua crise, é importante também a gente poder assumir esses momentos que a gente tem de fragilidade, de fraqueza. Todos nós temos isso em algum momento da vida. Você que ainda não teve, terá um pouco isso, né, em algum momento. Então, eu acho que é bacana, então, a gente perceber o humano que tem em nós, e o humano que tem em nós sempre é bonito, né? Sempre tem uma história bacana para contar, e de erros e acertos, acho que aí que a gente vai costurando as coisas. Então, mais uma vez, obrigado, e a gente se vê, então, em outra ocasião, e vocês que estão nos assistindo aí, obrigado também por ter participado, enfim. Divulguem para mais gente, terça-feira tem mais alguma outra entrevista. Muito bom. Obrigada. Até mais, querida. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.